pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Hoje eu vim falar com vocês sobre o primeiro ciclo da Maratona Literária Lendo Livros Quase Esquecidos. Essa maratona que tem como objetivo a gente ler histórias que compramos em campanhas de gratuitos, em promoções, etc., e que a gente acabou acumulando e não lendo. Não vou me estender em mais detalhes explicando o que é essa maratona, porque tem vídeo aqui no canal especificamente falando sobre todos os detalhes dela e vou deixar o link para esse vídeo disponível aqui na descrição. E não, você não me ouviu dizer errado primeiro ciclo. Essa maratona literária consiste em vários ciclos, porque assim a gente pode ler mais histórias de verdade. E o primeiro ciclo dessa maratona terminou no dia 18 de junho. Mas calma, a segunda já começou dia 1º de julho e vai até o dia 31 de agosto. E nesse primeiro ciclo eu li 7 histórias. 7 histórias variando entre romances maiores, né, livros grandes, e contos, tá? Pra você não achar que eu li 7 camalhaços. Eu nem consigo ler tanto assim em tão pouco tempo. Tem gente que consegue, tudo bem, mas tem gente que não consegue, tem gente que consegue ler menos. E é válido também. E é claro que durante o decorrer da maratona eu tive que fazer umas pequenas modificaçõezinhas nela. Como, por exemplo, tirar 2 histórias que estava planejado eu ler agora, nesses 2 meses. Só que aí apareceram outras histórias para eu ler antes, por motivos de trabalho, e eu tive que deixar essas histórias para depois. Mas é claro que elas estarão em outras estantes. Inclusive, uma delas já está fazendo parte do meu segundo ciclo da Maratona Literária. E o que foi que eu li nesse primeiro ciclo? Bom, vou falar pra vocês na ordem em que eu li as histórias, tá bom? Primeiro eu comecei com um conto chamado O Pior Pesadelo de um Homem, da autora Marina Feijó. Essa é uma fantasia de protagonismo lésbico, assexual, de uma súcubo devoradora de homens. Ela é deliciosamente sangrenta e eu dei 5 estrelas. Depois dessa história, eu li uma história maior. Eu li um romance de Juliana Reis chamado Oitavo Andar. E sim, eu engatei 2 histórias de protagonismo lésbico sem perceber. Mas é delicioso também, né? Essa é uma história contemporânea sobre amizades, sobre afeto e sobre os significados de família. Para essa história eu também dei 5 estrelas e tem vídeo sobre a experiência de leitura dela. Em seguida, eu li uma história que me fez sair do meu mundinho LGBT. Sim, eu li uma história hétero. Faz 4 anos que eu tô afundada em histórias LGBTs e foi um pouco estranho até ler Os Ares de Luísa, de Nath Marx, mas ainda assim não foi nem um pouco menos delicioso. Essa história é contemporânea, divertida e nacional ao mesmo tempo que é internacional. E é sobre se reencontrar. Pra ela eu dei 4 estrelas e meia. Em seguida a essa história eu li outro livro que fiz vlog de leitura e que também é um romance heterossexual. Pelo menos até que se prove o contrário, né? Porque eles são adolescentes. É uma história adolescente. Eu tô falando de E Foi Assim Que Tudo Mudou, de Thaís Bergman. E essa história especificamente se encaixou em 2 categorias que eu precisava demais, que era ler livros quase esquecidos, porque já tem um tempo que eu tinha comprado, porque foi numa promoção, tava numa promoção maravilhosa. E o outro motivo é porque eu precisava fazer um vlog de leitura. E aí eu uni o útil ao agradável e li essa história que também é sobre recomeços, mas numa roupagem um pouco diferente, afinal estamos falando de adolescentes. E ela nos faz lembrar que adolescentes também podem cometer burradas. Na verdade, é na adolescência também que a gente comete bastante burrada, porque a gente tá aprendendo as coisas ainda, né? E pra essa história eu dei 4 estrelas e meia. E depois de ter lido 3 livros seguidos, de tamanhos diferentes, eu resolvi voltar a ler contos, porque na verdade a minha ideia era ler um livro, um conto, um livro, um conto. Mas eu mesmo fui contra a minha própria ideia, meu Deus, o que é que eu faço da minha vida? Mas aí eu fui ler o conto Noturnas e Natalinas, de Luísa Landry. Essa história que tem como pano de fundo o Natal. E apesar de não ser muito entusiasta de Natal, eu gosto muito de assistir a filmes natalinos e a ler histórias natalinas. E o que eu não gosto de Natal, as vampiras aqui presentes amam demais. Menos a principal dessa história. E eu dei 3 estrelas e meia pra essa história divertida e provocante. Em seguida desse conto, eu li outra história natalina. Sim, não foi proposital, eu engatei uma história de Natal na outra, foi só porque eu queria ler a história mesmo, chamada Sob a Chuva do Natal, de Isabella Fiore. Essa história é um spin-off de um outro conto e nela a gente sente muitos sentimentos raivosos enquanto a lê. Ela realmente foi uma história feita pra despertar esses sentimentos na gente. Mas apesar disso, é uma história muito boa de ler, porque ela desperta os sentimentos que ela tem que despertar e a gente termina com o coração um tantinho aliviado. Pra ela eu dei 5 estrelas. E em seguida desses contos, eu li a história Entre Livros e Fios Dourados, de Lolene Hunters.
Essa história que inclusive me deu muita saudade da Bienal do Livro Bahia, que foi a minha primeira Bienal da vida, e eu fiz até um vlogão lá na Bienal e vou deixar o link disponível aqui na descrição pra você ir conferir depois. Essa é uma história super interessante que a gente vê uma humana que tem magia na hora de contar histórias. E pra ela eu dei 4,5 estrelas. E depois dessa história eu até botei mais uma pra poder ler nesse primeiro ciclo, porque ainda tinham alguns dias. Só que, gente, junho pra mim foi um mês muito corrido por conta da minha viagem de São João. E por conta disso eu não consegui ler a história inteira. Então o que eu fiz? Eu passei ela da primeira estante, do primeiro ciclo, pro segundo ciclo, que é o que eu recomendo que vocês façam. Tá acabando o ciclo? Pega a história que tá lá no fim e passa pro próximo e põe de prioridade. E dessa forma eu fechei o primeiro ciclo e já iniciei o segundo, que como eu disse pra vocês, começou no dia 1º de julho e vai até o dia 31 de agosto. Então clica no link que eu vou deixar disponível aqui na descrição para participar do segundo ciclo da Maratona Literária Além do Livros Quase Esquecidos. Lives oficiais pra gente ler juntinha ou compartilhar sobre as leituras que a gente tá fazendo acontecem todas as quintas-feiras às 20 horas lá no meu canal da Twitch. E sim, tem que ser na Twitch porque aqui no YouTube, gente, não tem público pra isso. Por mais que você que me assista goste disso, é necessário também que outras pessoas cheguem. E aqui no YouTube não tem esse tipo de alcance porque as pessoas não buscam por lives do tipo Pomodoro, que é esse tipo de live, né? Que é live de foco pra gente ler junto. Aqui no YouTube não rola live assim. Realmente é na Twitch. E é por isso que eu faço lá na Twitch todas as quintas às 20 horas. Acontece uma vez na semana e é maravilhoso a gente se encontrar e conversar sobre o que a gente tá lendo. Inclusive, isso me lembra de dizer que não é pra você ler as mesmas histórias que eu tô lendo. São os acúmulos da sua estante. Se você tiver aí nos seus acúmulos alguma história que eu tô lendo, é muito legal porque a gente pode conversar sobre ela durante as lives. Mas não é necessariamente para vocês lerem as mesmas histórias que eu tô lendo, que eu vou ler. Inclusive, eu nem acabei de montar a minha estante ainda lá na página do Maratona, porque eu simplesmente não tive tempo ainda disso. Então tem algumas histórias lá só, mas eu vou botar mais histórias que eu quero ler durante esse período. E assim, gente, não encha a estante de vocês de histórias porque você tem muito livro acumulado. Nada disso. Ponha nesse ciclo a quantidade de histórias que você vê que é possível você ler nesse período. É por isso que nós criamos vários ciclos, para que assim a gente possa conseguir ler as histórias de verdade. Porque botar só um monte de história lá e falar assim, eu vou ler e não ler, não adianta nada. Pra que participar de maratona se for assim? E é por isso que a maratona também não dura tanto tempo. É por períodos, pra gente conseguir ler as histórias mesmo. Inclusive, esse segundo ciclo da maratona deu um boom tão grande, porque a Iris do Divulga Nacional compartilhou o meu tweet falando sobre ela, e aí muita gente viu, muita gente foi participar, inclusive fiquei muito feliz com isso. Muito obrigada, Iris, você é maravilhosa. Divulga Nacional sempre fazendo tudo por nós. E falando em Divulga Nacional, gente, Iris esse ano vai lançar aí de novo o Exploda Seu Kindle 2. Então é mais do que necessário que você desafogue a sua estante antes de pegar novas histórias. Você não sabe o que é o Exploda Seu Kindle? Bom, essa é uma iniciativa incrível pra gente comprar histórias gratuitas e em promoção. Então assim, fica de olho que em agosto vai acontecer. Então vamos desafogar essas estantes antes do Exploda Seu Kindle 2 chegar? Vamos lá! Veja os desafios que eu propus dentro da maratona, porque aí você pode botar diversidade na sua estante e ponha contos, ponha novelas, ponha histórias maiores, ponha o que você conseguir ler. Tá bom? Te espero na Maratona Literária Além de Livros Quase Esquecidos e muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!